Olha só, saiu uma notícia da BTG Nexus falando que dessa vez o tarifaço do Trump não ajudou tanto o Lula assim não, né? Olha que coisa, não furou a bolha. É lógico, entre o pessoal que é esquerdista, é isso aí, não, porque o tarifaço vai ajudar Lula, e eu tô avisando para vocês, isso não aconteceu nem ano passado, tá? Ano passado, o efeito que a gente viu do Lula melhorando nas pesquisas foi muito por conta do arrefecimento da inflação. Não teve muito a ver com esse negócio de tarifaço e coisa e tal, porque a verdade é que para o grosso da população, meu amigo, eles não estão nem aí para esse negócio de tarifaço, né? O que importa para a pessoa é ir no supermercado e conseguir comprar as coisas no supermercado. Então, o que fez o Lula dar uma melhorada lá no meio do ano passado e coisa e tal foi que a inflação deu uma segurada. Isso pode ter acontecido por causa do tarifaço? De certa forma pode, né? Porque com o tarifaço para os Estados Unidos, um produtor de carne no Brasil, por exemplo, que não pode exportar para os Estados Unidos, tem que vender no mercado interno, e se tem que vender no mercado interno, acaba tendo mais oferta, que acaba baixando um pouco o preço, né? Nesse sentido, pode fazer alguma diferença, mas não no sentido que o pessoal acha, que não, bate no peito e fala soberania, soberania. O povo brasileiro normal está pouco se lixando para soberania, para Brasil, para Trump, para tarifa. A preocupação dele é chegar no supermercado e ter comida barata, né? E agora, o que traz essa pesquisa é que o tarifaço 2 do Trump não furou a bolha. De novo, a minha opinião é essa que eu falei para vocês. Não furou a bolha nem da outra vez também. No sentido que eles estão querendo dizer, o tal do efeito Canadá, que não, porque o brasileiro vai ficar puto, não sei o que lá. Esse negócio de ficar puto com soberania e coisa, é coisa de primeiro, é problema de primeiro mundo, meu amigo. O problema de terceiro mundo é ter comida para comer. Né? O nosso problema é problema de terceiro mundo, não tem esse papo não, né? Então nem ano passado teve esse problema e agora de novo não teve. Por que não teve dessa vez? Porque a verdade é que não teve tarifa ainda, né? Não houve nenhuma tarifa. Então mesmo que de forma indireta a tarifa no passado tenha feito cair o preço dos alimentos e com o preço dos alimentos caindo isso ajudou o Lula, dessa vez não teve, porque não teve tarifa ainda, né? Foi só uma sugestão. Ou seja, isso prova aquilo que eu falei. A ideia do tarifaço, ninguém está nem aí para isso, né? O que altera é o preço dos alimentos. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 17 de junho de 2026, por volta da 1h da tarde. E essa notícia foi sugerida por Leno Brega, sugerido pelo Fraudão do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o César Felício do Valor Econômico traz aqui que, ao contrário do que aconteceu em 2025, Lula não se beneficiou da pesquisa de ofensiva americana, né? Não se beneficiou nas pesquisas da ofensiva americana. Mais uma vez, eu acho que também ano passado ele também não se beneficiou. Teve uma pequena mudançazinha ali, um pequeno melhora na popularidade dele, mas foi por causa do preço no supermercado, não por causa da tarifa, né? Aqui, ó. O tarifaço do presidente Donald Trump no ano passado tirou das cordas da impopularidade o presidente Lula, que pôde, durante 3 meses, experimentar uma recuperação. Durante 3 meses, aquela recuperação depois voltou, que foi exatamente o que eu falei para vocês que iria acontecer. E por que acontecer isso? Porque com a tarifa, né, o preço aqui no Brasil deu uma arrefecida, né, só que isso é sempre um efeito temporário, por isso que eu falo que não adianta esse negócio de imposto de exportação, coisa e tal, para tentar controlar preço. Botar imposto de exportação para controlar preço é suicídio, porque num primeiro momento realmente cai o preço, né? As pessoas não podem mais exportar aquele produto, tem que vender no mercado interno, se tem que vender no mercado interno fica com mais oferta para a mesma demanda, cai o preço. Mas isso rapidamente se reequilibra, as pessoas simplesmente param de produzir. Na Argentina aconteceu isso com o trigo, aconteceu isso com a carne, né? As pessoas param de produzir, porque não vale a pena você vender para o mercado interno, né? Então, é uma idiotice esse negócio de tentar controlar a inflação com imposto de exportação e, de certa forma, o imposto de importação em outro país é basicamente a mesma coisa, né? Muitos produtores aqui do Brasil que vendiam para os Estados Unidos, quando teve as tarifas ano passado, eles tinham que vender no mercado interno, né? Num primeiro momento, acontece realmente do preço daquela caídazinha. E com o preço dando a caídazinha, isso foi o que deu uma melhora para o Lula. Não foi essa ideia de que o brasileiro, não, porque eu vi o Lula e não sei o que lá, e o Lula é patriota, e temos que brigar contra o Trump.
brasileiro típico, cara. Não, eu não estou dizendo que todo mundo, tá? É lógico que tem alguns brasileiros que ficam putos com o Trump, que, né, que falam soberania, soberania. Mas a maior parte da população brasileira, meu amigo, o pessoal quer chegar no supermercado e encontrar comida barata, pô. O resto todo é secundário. Então, muito é certo. A verdade é essa, né? Eu, como ANCAP, acho que é isso aí mesmo. A população brasileira está 100% certa. Esquece essa porra de soberania, de país, de não sei o que lá. Não quer dizer porra nenhuma. O importante é tu estar bem de vida, você, a sua família, ter comida, ter como viver a sua vida, né? Então tá aqui, ó. Agora, naquele intervalo entre julho e outubro, Lula conseguiu encarnar uma reação nacionalista, ameaça externa, enquanto a família Bolsonaro se envolvia como articuladora e beneficiária direta da intervenção estrangeira, não sei o que lá. Sim, o pessoal vendeu essa ideia, mas como eu expliquei para vocês, não foi isso que fez a diferença. O que fez a diferença foi a inflação, né? E aí agora aconteceu, teoricamente, a mesma coisa, né? Este ano, logo depois de receber a visita do senador Flávio Bolsonaro, Trump reeditou novamente o tarifaço. Isso é mentira, tá? Não aconteceu isso, tá? Na verdade, o escritório de comércio americano propôs um aumento de tarifas para o Brasil. O Trump ainda não botou as tarifas. Isso é uma diferença fundamental. Repara, se a tese dele estivesse correta, que o Lula melhorou ano passado por causa do sentimento nacionalista, talvez ele melhorasse agora também, porque, né, o sentimento nacionalista, isso daí, o Trump ameaçou botar tarifa, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas não foi isso, foi a inflação, né? E a inflação só pode acontecer, só tem essa queda de preço se realmente colocar a tarifa, né? Aqui, ó, o Trump reeditou o tarifaço, tendo como seus alvos o PIX, uma unanimidade nacional. Mais uma vez, o cara que é esquerdista, tá? Ele está abertamente criticando o Trump, o que todo mundo sabe que isso aqui é lorota. O PIX foi uma coisa secundária no documento, não tinha importância nenhuma. A crítica do Trump e do escritório de comércio americano foi ao Alexandre de Moraes, a censura do Alexandre de Moraes sobre as redes sociais, foi ao Toffoli, que pegou muito leve com a corrupção no Brasil, né? Liberou um monte de empresa corrupta e coisa e tal. E também teve desmatamento, aí teve PIX, teve desmatamento, teve pirataria, umas outras coisas lá que entraram na coisa. Mas o principal, a primeira coisa que os caras falam é a ação do Alexandre de Moraes, né? Aí aqui, ó. Diferente de quando aconteceu em 2025, contudo, o tarifaço 2, que ainda não se concretizou, mas que deve se tornar efetivo no próximo mês, cara, eu acho engraçado isso. Os caras estão torcendo para isso, cara. Eles estão torcendo pro Trump botar tarifa no Brasil, cara. O Lula tá cagando pro Brasil. Ele quer que o Brasil se foda desde que ele seja reeleito. Ele tá torcendo pro Trump colocar tarifa no Brasil. Aqui, ó, diferente do que aconteceu em 2025, contudo, o tarifaço 2, que ainda não se concretizou, mas que deve se tornar efetivo no próximo mês, não mudou a curva das pesquisas. Está capturado dentro da bolha de polarização nacional, o que relativiza bastante o impacto político de quem quer que o Lula venha a conseguir diretamente com o Trump, né? Segundo resultados da pesquisa BTG Nexus, divulgada na segunda-feira, obtidos pela essa coluna, as opiniões sobre o assunto se dividem conforme o viés ideológico do entrevistado. Os eleitores alinhados com Lula ou antibolsonaristas acham que o novo tarifaço é culpa do senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, na bolha isso tem efeito, mas na bolha não quer dizer nada, né? A bolha não faz diferença, né? Os eleitores, aqui, ó, entre os que são bolsonaristas ou que veem Flávio como alternativa, respectivamente, pensam que Lula é o culpado. E é isso aí mesmo, é lógico que Lula é o culpado, né? Aqui, ó, responsabilidade sobre o tarifaço do Trump. Ficou mais ou menos empatado os dois lados aqui, né? E a divisão por segmento mostra a mesma compartimentação, né? O Nordeste, a população com renda mais baixa, vem culpa do Flávio. Os evangélicos veem Lula como responsável. Assim como os mais ricos, os eleitores com ensino médio, coisa e tal. Ou seja, é exatamente a divisão entre Flávio e Lula, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês. Eles tinham expectativa que o mero sentimento patriota, o sentimento de que o Trump está batendo no Brasil, que isso afetaria a maneira das pessoas votarem. E isso não aconteceu nem no ano passado. Nem ano passado isso teve efeito, né? Como eu falei na época, né, o efeito Canadá do Lula vai ser pequenininho, mas é por causa da inflação. Naquela época, como entrou mesmo as tarifas e coisa e tal, a inflação deu uma caída, porque, né, o pessoal teve que vender aqui no Brasil, e aí com essa. Aí, cara, quando o brasileiro vai no supermercado e vê as coisas mais baratinho um pouquinho que seja, ele fica satisfeito, né? Ele fica contente da vida, né? E isso é uma má notícia para o Lula, porque a verdade é que não consta que esse tarifaço vai entrar esse ano.
E mesmo que entre, a inflação está subindo tanto agora, né, com os desmandos do Lula, esse gasto todo que o Lula fez nos últimos anos, né, ele estava achando que a inflação ia entrar só ano que vem, né, ele estava contando que ia torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, e a inflação ia começar a comer só ano que vem. Só que não, a inflação já começou a subir, já começou a dar problema, e agora ele vai ter esse problema. À medida que for passando o tempo, chegando perto da eleição, a inflação vai só subir. E a inflação subindo, meu amigo, o eleitor chegando no supermercado e vendo as coisas com preço mais alto, se prepara, Lula. Segundo um recorte exclusivo da pesquisa Genial Quaest, divulgado no dia 11, nada menos que 55% dos eleitores do Lula diz que ele não merece ser reeleito, e apenas 41% informa que ele merece ficar mais 4 anos. O que é impressionante é a estabilidade dessas curvas, né? Ou seja, ninguém gosta do Lula mesmo, mas a gente já sabe disso, né? O percentual dos que acham que Lula não merece ser reeleito é significativamente superior aos que desaprovam a administração, né? A aprovação e avaliação do governo tem melhorado, mas mesmo assim a absoluta maioria dos eleitores idealmente preferia que Lula não tivesse um novo mandato, né? Isso é um ponto positivo para o Flávio, é o que eu falo para vocês. No final das contas, né, a eleição ainda está muito hipotética para o pessoal. Quando chegar mesmo na hora de eleição, na campanha eleitoral e coisa e tal, tem uma avenida para o Flávio crescer nas pesquisas e empurrar o Lula para baixo, né? E bom, ainda tem uma outra coisa aqui que o pessoal colocou, que hoje teve aquela entrevista do Lula falando que nunca foi esquerdista. Olha só, eu apontei isso daí, a hipocrisia do Lula, a mentira do Lula, porque é lógico que o Lula é esquerdista, não tem esse negócio, né? Mas tem muita gente apontando duas outras coisas. Primeiro que isso pode prejudicar o Lula. Isso eu não acredito. Tá? O eleitor brasileiro, de novo, cara, o eleitor brasileiro vai no supermercado, se as coisas estão caras ele não gosta, se as coisas estão baratas ele gosta, e pronto, acabou. Não espere uma sofisticação de não, porque direita, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas na prática isso aqui não vai mudar nada para o Lula, tá? Aliás, pode até melhorar para o Lula. Um dos pontos que o pessoal coloca é isso, que ele pode ter deixado vazar isso, até para dizer que não sou de esquerda não. Tá vendo o pessoal de centro? Vota em mim, pessoal de centro, que é mentira, né? Ele é de esquerda, todo mundo sabe que ele é de esquerda, né? Mas mesmo que por hipótese o pessoal da esquerda se sinta enganado, ainda vão chegar à conclusão de que ele é o menos pior dos dois, né? Porque vai ser ou ele, o Flávio Bolsonaro, o Zema, o Caiado, então não tem jeito, ou seja, no final das contas isso não vai fazer diferença para o Lula, né? E lembra, do eleitor que não é ideologizado, né? Porque tem o eleitor ideológico, tem o eleitor que é de direita mesmo, esse já vai votar no Flávio, não vai votar no Lula, não precisa se preocupar com ele. Como também já tem o eleitor de esquerda, que já vai votar no Lula, não tem que se preocupar com ele. O eleitor do meio do caminho, que é o indeciso, esse pessoal é o que está no supermercado e que vai ver ali o preço do supermercado, se está bom, se está ruim, coisa e tal. E é nessa que o Lula vai se ferrar, né? Então essa frase dele dizer que nunca foi esquerdista, isso daí pode até ajudar ele, porque né, o pessoal que não gosta de esquerdista, esquerdismo realmente é uma coisa ruim no Brasil, o pessoal já tem isso como uma coisa ruim no Brasil. Mas eu não creio que isso faça diferença no final das contas, tá? Por isso que no meu vídeo eu falei só sobre a hipocrisia do Lula de falar essa mentira, né? Ele mentir mesmo de falar isso, porque ele é esquerdista, pô. Não tem esse papo, né? O único ponto é esse, né? O Lula é esquerdista no sentido de que isso é interessante para ele ganhar voto. Ele só quer o voto da galera. Foda-se quem é que tá, o que a pessoa espera dele, né? Ele quer ganhar o voto para depois foder a pessoa de qualquer jeito, né? Enfim, essa é a situação. O Lula achava que ia ganhar um efeito Canadá esse ano e não ganhou não, cara. E eu acho que não vai ganhar não, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.